alta no preço do azeite de oliva, que fez o produto virar artigo de luxo no mundo todo, viu? Aqui no Brasil, em alguns supermercados, os vidros do produto estão com lacres de segurança anti-furto. Tá caro. Tá caro. Vamos chamar a Ana Rebeca Passos para a gente falar sobre isso? Ana, bom dia para você. Então, né, vamos explicar novamente o que foi que deixou esse azeite tão caro. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Para quem acompanha as notícias, né, feito a gente o tempo todo, a imagem chamou a atenção, né? Essa imagem que você narrou aí desse produto com um lacre. Isso é comum em bebidas alcoólicas, eletrônicos, né? Em lojas, eles ficam ali agarradinhos a um lacre contra furtos nesses estabelecimentos. E aí você encontrar uma embalagem de azeite de oliva com um lacre para que não seja furtado de um supermercado, realmente chama muita atenção. E aí, Renata, a gente traz um dado, né, que surpreendeu. O produto, o preço da embalagem de 500 ml teve um aumento de 48%. É muita coisa. Entre março de 2023 e o mesmo mês deste ano, passando de R$ 27,70 para R$ 41. Já no vidro de 250 ml, o acréscimo foi de 29,4% no mesmo período, indo de R$ 22,55 para R$ 29,19. Ou seja, teve um aumento aí no preço, né? A depender do tipo da embalagem, sendo de vidro ou aquela outra que é como se fosse um plástico, que a gente utiliza bastante também. Bom, para quem tem o costume de utilizar o azeite de oliva na salada, vai ter que encontrar uma outra opção, né, para poder continuar utilizando esse tipo de produto. Mas a gente vai entender melhor agora, para até responder a tua pergunta, Renato, o que influencia tanto um produto como o azeite de oliva ficar tão caro e talvez se tornar um produto, né, um artigo de luxo no Brasil? Vamos entender. Jarder Rodrigues, economista, bom dia para você, Jarder. Já responde a primeira pergunta, né? O que leva um produto a ficar tão caro? Bem-vindo à Rádio Cidade. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade de Caruaru, nesse 18 de abril, já chegando aí o finalzinho do mês, e é sempre um prazer falar aqui com vocês na Rádio Cidade, que tem uma audiência qualificada aqui em Caruaru e região. Veja, um produto ou serviço, ele pode ficar mais caro de duas maneiras. A primeira forma é pelo aumento da demanda. Ou seja, tem muita gente procurando um bem ou serviço e aí o preço dele tende a aumentar. E também pode ocorrer pela diminuição da oferta. Ou seja, tem poucas pessoas oferecendo um bem ou serviço e aí o preço dele tende a aumentar também. É o que está acontecendo com o azeite de oliva. Por quê? Está ocorrendo um fenômeno climático chamado El Niño, que está afetando a produção, né, das oliveiras na Espanha, na Itália, Portugal e Grécia, que é onde se mais produz azeite de oliva. É responsável por cerca de 70% da produção mundial. Então, esse fenômeno fez com que se fosse reduzido 20% da produção mundial de azeite de oliva. E aí, se tem pouco produto disponível no mercado, o preço dele tende a aumentar. Isso a gente vem observando não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E como o brasileiro deve lidar com produtos caros assim? Por exemplo, deixar de comprar ou avaliar se de fato é essencial ter aquele produto em casa? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aquela dica de sempre. A gente tem que pesquisar, né, para ver se encontra o produto mais barato. Muitas vezes ali de um mercado para outro, a gente já vai ver alguma diferença no preço. É isso que a gente tem que fazer para lidar com os produtos que estão aumentando. Agora, no caso específico do azeite de oliva, tem que se ter cuidado, porque muitas vezes a gente acha um produto mais barato, olha na embalagem, acha que é o azeite de oliva puro, mas ali o que é que a indústria faz? Coloca outro tipo de óleos, outro tipo de gorduras ali, né, para fazer a composição e assim baratear. Então o consumidor deve ficar atento também, sempre pegar o produto, olhar
o rótulo direitinho para ver se de fato ali só contém o azeite de oliva. Ô Jarder, é interessante optar por opções mais em conta para substituir esse produto? É bem por aí, mas nesse caso a gente deve ter muito cuidado, como falei aí na pergunta anterior. Porque em economia a gente trabalha ali com alguns tipos de bens. Existem os bens complementares, que são aqueles que, para ter uma melhor utilidade, ele necessita de outro, como por exemplo o pão e a manteiga, certo? E existem os bens substitutos, é quando eu posso substituir um bem pelo outro, que ele vai me trazer ali uma utilidade parecida, como por exemplo o cará e o inhame, tá? O inhame e a macaxeira, né? São raízes ali, são bens parecidos. Mas no caso do azeite de oliva, é bom a gente ter cuidado para saber se os benefícios de outro tipo de gordura que a gente ingerir vai ter o mesmo benefício do azeite de oliva. Então, para isso é até necessário a gente até se consultar com um nutricionista para ver qual é o tipo de gordura que a gente pode fazer essa substituição. Existe alguma expectativa de baixar o preço ou virou realmente um artigo de luxo, Jarder? Olha, por enquanto não. A tendência é que não baixe, né? Porque se a gente observar, né, a fabricação do azeite de oliva é um processo demorado, né? Você tem a oliveira ali, depois tem que colher e tem todo aquele processo depois. Então é um processo demorado. Então, quando se normalizar e passar essa questão do El Niño nos principais países que são produtores do azeite, a gente ainda vai demorar um tempo para que aí os preços retomem ao patamar anterior, né? Dado que, segundo pesquisas, né, do IBGE, quando ele faz ali um índice de preço ao consumidor amplo, né, o azeite de oliva subiu aí, só no ano passado, no ano 2023, quase 40%. Mas ainda é muito cedo para a gente falar que virou um artigo de luxo, né, porque, como falei, a tendência é que, não agora, mas que quando o clima se normalize, né, nesses países que são produtores, a gente tem aí uma retomada do preço, né, de um preço mais baixo. E não é muito o assunto, Ana, mas era algo que eu gostaria de pontuar, né? Quando a gente fala em mudança climática, a gente às vezes para pensar que não tem nada a ver com a economia. Mas olha aí, ó, o planeta, né, ele está tão louco, a questão do clima, né, por conta do aumento da temperatura do planeta, por conta do estilo de vida que o ser humano vem levando, e aí começa a se refletir na economia também. Vê, um produto que a gente gosta muito de utilizar, passou aí a Semana Santa, né, muitas famílias quando vão preparar aquele bacalhau, gostam de utilizar o azeite de oliva, né? Quando a gente vai colocar na salada, é um produto saudável, os nutricionistas recomendam que a gente use, né, na sua devida proporção, e a gente vê aí o aumento desses preços devido a uma mudança climática. Veja como isso tem preocupado, né? O quanto isso afeta a vida da gente diretamente. Falando da Semana Santa, um dos motivos para o aumento do preço na Semana Santa de 2024 foi também o El Niño, né? A gente vê aí que o preço dos peixes aumentou, né? Então, tudo isso no planeta está relacionado. Por isso, vamos cuidar do nosso planeta, né? Vamos viver aí de uma forma que a gente consiga fazer um crescimento sustentável. Ou seja, a gente vive bem, mas a gente não pode, né, atrapalhar, prejudicar as futuras gerações, né? Eu aí como futuro pai, meu sonho é ser pai, então eu sempre penso no qual planeta eu vou deixar para os meus filhos, e tudo envolve, tá? A gente tá falando aqui de azeite de oliva e percebeu que o aumento do preço do azeite de oliva foi por conta aí das mudanças climáticas, então vamos cuidar do nosso planeta. Jarder Rodrigues, economista, obrigada, viu, pelas orientações, pelas informações. Um bom dia para você. Mais uma vez, bom dia para todos. Espero que a gente possa finalizar aí um abril de maneira muito feliz e a gente já vai se preparando aí porque junho está chegando, São João está chegando. Um abraço a todos, cheiro no coração.
Muito bem. Então, curtir o São João, né? Como disse o Jardim aí, né, Renata? É um pouco mais saudável, só que vai ter que encontrar outros produtos para substituir o azeite de oliva ou usar bem pouquinho na salada, viu? Porque o negócio tá caro. Renata. Obrigada, Ana. A dieta que lute. 9 horas e 46 minutos.